O sol nascia forte sobre São Paulo, tingindo o céu com tons alaranjados que se refletiam nas fachadas gastas dos prédios e nas barracas improvisadas do mercado popular. Era uma manhã comum de sábado, e como sempre, centenas de pessoas circulavam entre os corredores apertados, negociando frutas frescas, temperos aromáticos e roupas baratas. O cheiro de pastel frito se misturava ao da cana-de-açúcar recém-espremida, criando aquele cenário tipicamente brasileiro que pulsava a vida. No meio daquela movimentação, um grupo de homens e mulheres usava coletes brancos com a estampa de uma bola de futebol e a inscrição em letras garrafais: Fundo de Caridade Roberto Carlos. Carregavam cartazes coloridos, distribuíam panfletos e, com vozes firmes, convidavam os transeuntes a doar para uma causa nobre: a construção de campos de futebol para crianças pobres das periferias. Com apenas alguns reais, você estará ajudando centenas de jovens a terem um futuro melhor, dizia um dos homens ao microfone, apontando para um grande banner pendurado entre duas árvores. No banner, estampada em cores vivas, estava a imagem sorridente de Roberto Carlos, vestido com a camisa da seleção brasileira, braços abertos como se estivesse abraçando o povo. Abaixo da foto, lia-se: "Doe e faça parte do legado de solidariedade de nosso ídolo nacional." As pessoas paravam, olhavam emocionadas e, muitas vezes, deixavam algumas notas na caixa de acrílico transparente colocada em cima de uma mesa. Para muitos, doar significava participar de um sonho coletivo, acreditando que Roberto Carlos, o lateral que marcou gerações com sua força e humildade, tinha, mais uma vez, estendido a mão àqueles que mais precisavam. Entre os que observavam atentamente estava seu Bento, um senhor de cabelos grisalhos, pele marcada pelo sol e mãos calejadas de anos como motoboy. Carregava um capacete amassado e uma sacola de compras. Quando ouviu que aquele fundo ajudaria a construir campos de futebol para crianças, os olhos dele brilharam. Esse Roberto sempre foi diferente, não esqueceu de onde veio, murmurou, emocionado, enquanto tirava da carteira algumas notas que eram parte de sua pequena reserva para o mês. Depositou tudo na caixa e fez o sinal da cruz. Ninguém ali suspeitava. A confiança era absoluta. Naquele mesmo dia, a notícia do suposto fundo de caridade chegou aos ouvidos de Roberto Carlos. Ele estava em sua casa, em Alphaville, revendo fotos antigas de sua carreira, quando recebeu uma ligação de um amigo de infância. "Carlos, tô ligando porque vi seu nome estampado aqui no mercado de São Paulo. Estão arrecadando dinheiro pro tal Fundo Roberto Carlos." "É você mesmo." Roberto ficou em silêncio por alguns segundos. A testa se franziu e um misto de surpresa e indignação invadiu seu peito. "Como assim? Eu nunca autorizei nada disso." O amigo explicou em detalhes o que tinha visto: os coletes, o banner, a multidão acreditando, o dinheiro sendo colocado na caixa de doações. Quanto mais ouvia, mais Roberto sentia a raiva crescer. Não era apenas o fato de estarem usando seu nome sem permissão, era o impacto direto sobre pessoas simples, gente trabalhadora que, confiando em sua imagem, abria mão de parte do pouco que tinha. Naquela noite, a indignação se transformou em insônia. Roberto caminhava de um lado para o outro na sala, revivendo memórias da infância difícil em Garça, interior de São Paulo. Ele se lembrava do quanto sua mãe batalhara para colocar comida na mesa, e do quanto uma bola velha tinha sido seu único brinquedo durante anos. Pensar que alguém estava usando sua história, sua imagem e sua reputação para enganar pessoas humildes o feria como uma punhalada. "Estão brincando com a fé do povo. E com meu nome. Isso eu não vou permitir", disse a si mesmo, olhando fixamente para a janela que refletia sua imagem. Na manhã seguinte, Roberto decidiu ir pessoalmente ao mercado, mas de forma discreta. Colocou um boné, uma jaqueta simples e tentou se misturar à multidão. De longe, observou o grupo novamente em ação, discursos inflamados, promessas emocionantes e mais pessoas depositando dinheiro. Seu coração batia forte, como se estivesse prestes a entrar em campo numa final de Copa. Ele viu uma senhora idosa, apoiada numa bengala, entregar 2 notas de R$ 10. A mulher sorria, como se aquele gesto pequeno fosse um investimento no futuro das crianças. Roberto sentiu um nó na garganta. Não conseguia se aproximar e gritar a verdade ali, porque sabia que sem provas poderia ser acusado de difamação. E, acima de tudo, queria proteger aquelas pessoas da frustração de ver seu ídolo negando algo em público sem ter como comprovar. De volta ao carro, anotou tudo o que havia visto em um caderno: horários, nomes aparentes nos crachás, descrições físicas. Ele já sabia o que teria que fazer: investigar, observar, juntar provas. Só então poderia acabar com aquela farsa. Ao fechar o caderno,
Roberto sussurrou como se estivesse prometendo a si mesmo e ao povo que confiava nele. Se querem jogar esse jogo sujo com meu nome, eu vou entrar em campo também. Mas vou jogar limpo, e vou ganhar. O sol já estava alto quando Roberto Carlos decidiu que não podia mais perder tempo. Depois de ter visto com seus próprios olhos o uso indevido de seu nome no mercado, ele passou a noite sem dormir, pensando em como poderia agir sem comprometer a confiança das pessoas. Ir até a polícia de imediato parecia precipitado. Sem provas concretas, poderiam duvidar de sua palavra, ou pior, a notícia poderia se espalhar e manchar sua imagem antes mesmo da verdade vir à tona. Naquela manhã de domingo, vestiu roupa simples, uma camiseta lisa, calça jeans gasta e tênis comuns. Colocou um boné preto para cobrir parte do rosto e levou consigo um celular com câmera, além de um pequeno gravador de voz. Ao se olhar no espelho, sorriu com ironia. Roberto Carlos, o lateral que já encarou os maiores estádios do mundo, agora vai se infiltrar no mercado popular. Quem diria? Chegando novamente ao mercado, percebeu que a barraca do Fundo de Caridade Roberto Carlos já estava montada. Dessa vez, além do banner enorme com sua foto, havia também caixas de som tocando músicas alegres para atrair a atenção dos passantes. Os estafadores estavam mais animados do que nunca. Uma mulher com microfone discursava com lágrimas nos olhos, falando de crianças órfãs que ganhariam esperança graças ao ídolo do povo brasileiro. Roberto se aproximou devagar, fingindo interesse. Pegou um panfleto e começou a escutar. O texto era bem elaborado, cheio de frases emocionantes. Com a sua ajuda, Roberto Carlos levará o futebol a comunidades esquecidas, construindo campos e escolinhas. A cada palavra, Roberto sentia a raiva crescer. Observou uma fila de pessoas simples, cada uma com notas pequenas, colocando dinheiro em uma caixa de acrílico. Perto da mesa, um homem de terno barato e sorriso ensaiado anotava os valores em um caderno. Era evidente que tudo estava armado para parecer legítimo. Roberto tirou discretamente algumas fotos com o celular, focando nos rostos dos envolvidos. Em certo momento, viu um detalhe que lhe chamou a atenção: um crachá pendurado no pescoço do homem de terno. O nome escrito era Arlindo Menezes, coordenador. Roberto fez questão de anotar. Decidiu então seguir de perto o que fariam com o dinheiro arrecadado. Fingindo estar distraído, comprou uma garrafa d'água e ficou sentado num banco próximo, de onde tinha visão total da barraca. Por quase 2 horas, observou o fluxo contínuo de doações. Quando a caixa ficou quase cheia, o tal Arlindo fez um sinal para 2 rapazes de colete branco. Eles cobriram a caixa com um pano, colocaram-na dentro de uma sacola preta e seguiram rumo a uma van branca estacionada na esquina. O coração de Roberto disparou. Era a oportunidade que precisava. Levantou-se discretamente e, mantendo distância, começou a segui-los pelas ruas estreitas do bairro. Caminhava rápido, mas com cautela, atento para não ser notado. A van percorreu algumas avenidas até parar em frente a um pequeno galpão, de fachada cinzenta e portão de ferro enferrujado. De dentro, outros homens saíram para receber a sacola. Houve cumprimentos rápidos, e em seguida, todos entraram. Roberto, escondido atrás de um muro baixo, conseguiu registrar a placa da van e fotografar os rostos de 2 deles. Enquanto aguardava, viu outro detalhe revelador: caixas de papelão empilhadas do lado de fora, com etiquetas que diziam material gráfico. Aproximando-se mais tarde, quando a rua ficou deserta, abriu discretamente uma delas. Lá dentro, encontrou centenas de panfletos idênticos aos do mercado, prontos para serem distribuídos em outros bairros. Então não é só aqui, eles têm uma rede montada. Pensou, sentindo a gravidade da situação. Decidiu que precisava voltar no dia seguinte. E assim fez. Comprou um boné diferente, uma mochila surrada e até um par de óculos de grau falsos para reforçar seu disfarce. Na segunda-feira de manhã, retornou ao galpão. Dessa vez, posicionou-se em frente a um bar modesto, do outro lado da rua, pedindo um café preto e fingindo ler o jornal. Enquanto isso, observava o movimento. Pessoas entrando e saindo com sacolas pretas, conversas rápidas na calçada, olhares desconfiados. Aos poucos, foi gravando trechos de áudio, frases soltas sobre repartir as doações, viajar até Campinas e a próxima meta. Em certo momento, 2 homens começaram a discutir alto na porta. Não podemos arrecadar tanto dinheiro em pouco tempo, vai chamar atenção. Relaxa, enquanto tiver a cara do Roberto Carlos no banner, ninguém desconfia. Esse povo confia nele mais do que em político. As palavras foram como uma facada no peito de Roberto. Ele apertou o punho,
contendo a vontade de atravessar a rua e acabar com tudo naquele instante. Mas respirou fundo, lembrando que precisava agir com inteligência. Antes de ir embora, caminhou pela lateral do galpão e percebeu uma pequena janela entreaberta. Espiou discretamente e viu uma sala com mesas cheias de dinheiro espalhado, cadernos de anotações e até um notebook. Um dos homens ria alto. Com essa grana, a gente some do mapa e deixa o ídolo levar a culpa. Roberto gravou tudo com seu celular, o coração acelerado. Sabia que já tinha provas importantes, mas precisava de ainda mais para que a polícia não tivesse dúvidas. Naquela noite, sentado em sua sala, descarregou as fotos e áudios no computador. Ao ouvir de novo as gravações, sentiu a raiva se misturar à determinação. Escreveu no caderno: "Eles estão usando minha imagem para roubar a fé do povo. Vou segui-los até o fim." E assim, com a serenidade de um jogador experiente que sabe esperar o momento certo para dar o chute perfeito, Roberto planejou seu próximo passo: continuar infiltrado, reunir provas definitivas e, no momento certo, expor publicamente toda a farsa. O dia amanheceu nublado em São Paulo, com nuvens pesadas cobrindo o céu como se prenunciassem algo sombrio. Roberto Carlos acordou cedo, revisou as fotos e gravações que havia coletado e, pela primeira vez, pensou em desistir. O risco de ser descoberto não era pequeno. Ele já havia sentido a tensão no ar ao espiar pela janela do galpão. Aqueles homens não eram amadores, e a ganância podia transformá-los em criminosos perigosos. Mas, ao lembrar do olhar confiante da senhora que doou suas últimas notas no mercado, a hesitação desapareceu. "Não vou recuar. Não quando meu nome e a fé desse povo estão em jogo", murmurou para si mesmo. Decidiu retornar ao galpão para aprofundar a investigação. Dessa vez, preparou-se com mais cuidado: roupas ainda mais simples, um boné velho, uma mochila rasgada com algumas ferramentas básicas dentro, uma lanterna pequena, um caderno e um celular com a bateria carregada. Queria estar pronto para qualquer eventualidade. Ao se aproximar do galpão, notou uma movimentação maior que nos dias anteriores. 2 vans estacionadas, homens carregando caixas e sacolas. Ficou escondido atrás de uma banca de jornal desativada, observando cada detalhe. Um deles, de voz grossa, falava ao celular: "Hoje à noite é no Largo do Arouche. Vamos bater recorde de doações." Roberto anotou o local e a hora mencionados. Pelo jeito, estavam planejando um grande evento. Ele decidiu se aproximar pela lateral do galpão novamente, usando a mesma janela por onde havia espionado antes. Subiu devagar num bloco de concreto e espiou. O que viu fez o sangue gelar. Uma mesa cheia de dinheiro espalhado, cadernos de contabilidade e, no centro, uma pilha de crachás com a foto dele. Sim, crachás falsificados que diziam: "Voluntário oficial do Fundo Roberto Carlos." Tirou uma foto rápida, mas no instante seguinte, seu celular escorregou da mão e bateu com um estalo seco no parapeito da janela. O barulho ecoou pelo galpão. 2 homens olharam na direção da janela, desconfiados. "Tem alguém aí fora!" gritou um deles. Roberto saltou para trás rapidamente, quase tropeçando. Correu pela lateral, tentando não fazer barulho, mas já ouvia passos pesados vindo atrás. O coração disparava, como se estivesse correndo pela lateral do campo em sua juventude, mas dessa vez não havia torcida, nem árbitro, apenas o medo da perseguição. Entrou numa viela próxima, pulou sobre sacos de lixo e conseguiu despistar. Ofegante, apoiou-se contra um muro, tentando recuperar o fôlego. Sabia que havia chegado perto demais de ser descoberto. Se fosse reconhecido, tudo estaria perdido: sua segurança, sua reputação e até a chance de desmascarar o esquema. Mais tarde, já em segurança em seu carro, revisou as fotos. Apesar do susto, havia conseguido registrar imagens valiosas: crachás falsificados, cadernos de anotações, dinheiro vivo. Era prova de que os estafadores tinham um esquema organizado e de grande alcance. Roberto sabia que precisava de reforços. Pensou em ir diretamente à polícia, mas tinha receio de que algum policial corrupto pudesse vazar informações. Então decidiu ligar para um antigo amigo, jornalista investigativo chamado Marcelo, que já havia feito reportagens sobre corrupção em clubes de futebol. "Marcelo, é o Roberto. Preciso de sua ajuda. Descobri uma quadrilha usando meu nome para roubar o povo. Tenho provas, mas preciso de alguém de confiança para expor isso." Do outro lado da linha, o jornalista ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder com firmeza: "Se é tão sério assim, vamos fazer direito. Reúna tudo o que tiver.
Eu conheço delegados honestos que podem ajudar. Mas precisamos planejar com cuidado. Roberto combinou um encontro discreto com Marcelo naquela noite. Levaria todas as fotos, áudios e anotações. Mas antes disso, queria confirmar o que ouvirá: o suposto grande evento no Largo do Arouche. Vestiu-se novamente de forma discreta e foi até o local ao entardecer. Chegando lá, viu uma estrutura sendo montada: barracas, caixas de som, luzes improvisadas. Os estafadores organizavam tudo como se fosse uma grande festa solidária. Banners com seu rosto estavam pendurados por todos os lados. Pessoas já começavam a se reunir, acreditando na promessa de que seu ídolo estava por trás daquilo. Roberto observava da sombra de uma árvore. O estômago se revirava de indignação. Era sua imagem sendo transformada em instrumento de fraude, em pleno coração da cidade. Mas também era sua chance de agir. Enquanto anotava os detalhes, quase foi surpreendido por um dos rapazes de colete branco, que olhou fixamente para ele. Por um instante, Roberto temeu ser reconhecido. Virou o rosto, fingiu estar ao celular e se afastou lentamente até sumir na multidão. Naquela noite, entregou as provas a Marcelo. O jornalista, impressionado com a quantidade de informações, garantiu que ajudaria a articular uma operação junto a autoridades de confiança. Roberto, isso pode ser grande. Eles não estão só enganando o povo, estão planejando expandir para outras cidades. Se não agirmos rápido, mais gente vai ser enganada. Roberto concordou. Mas antes de qualquer movimento oficial, sabia que ainda faltava uma peça-chave: expor os estafadores diante do povo, no mesmo palco onde tentavam usá-lo como escudo. E assim, enquanto a cidade dormia, ele traçava em silêncio o próximo passo: transformar a farsa num espetáculo de verdade, onde a mentira seria desmascarada perante todos. O sol de fim de tarde iluminava o Largo do Arouche, em São Paulo, onde centenas de pessoas já se reuniam diante de um palco improvisado. As luzes coloridas piscavam, caixas de som tocavam músicas populares, e bandeiras com a imagem sorridente de Roberto Carlos tremulavam por todo o espaço. No centro, uma grande faixa anunciava: Grande Evento Solidário, Fundo de Caridade Roberto Carlos. Homens e mulheres de colete branco circulavam entre a multidão, carregando caixas de doações e incentivando cada pessoa a contribuir. O clima era de festa, mas também de esperança. Muitas famílias humildes acreditavam que, com aquelas contribuições, seus filhos teriam um futuro melhor no esporte. Era essa fé genuína que sustentava a farsa. Atrás do palco, Arlindo Menezes, o auto-intitulado coordenador do fundo, sorria satisfeito. Conferia com outros comparsas a lista de metas. Esperavam arrecadar o dobro do valor do último evento. Para eles, aquela noite seria um triunfo. Mas não sabiam que, nas sombras da multidão, Roberto Carlos observava tudo com um olhar firme e determinado. Ao seu lado, o jornalista Marcelo ajustava discretamente uma câmera escondida, enquanto dois policiais à paisana circulavam pelo público, prontos para agir. É agora ou nunca, Roberto. Se entrar em cena, ninguém mais terá dúvidas de que não tem nada a ver com esse golpe. Sussurrou Marcelo. Roberto respirou fundo. O coração batia forte, como nos momentos que antecediam uma final de Copa do Mundo. Ele sabia que não bastava desmascarar, precisava recuperar a confiança das pessoas. Precisava provar que seu nome jamais seria usado para enganá-las. Quando Arlindo subiu ao palco com o microfone em mãos e começou seu discurso inflamado, prometendo campos de futebol e escolas, Roberto deu o primeiro passo. Caminhou pelo corredor central aberto pela multidão, retirou o boné e ergueu o rosto. O público demorou alguns segundos para perceber, mas logo um burburinho cresceu, transformando-se em aplausos e gritos. É o Roberto! É ele mesmo! Surpreso e inquieto, Arlindo tentou manter o controle. E aqui está nosso grande ídolo, o homem que tornou tudo isso possível. Mas Roberto tomou o microfone de suas mãos com firmeza. A voz, carregada de emoção, ecoou pelo largo. Esse evento não foi organizado por mim. Eu nunca criei nenhum fundo de caridade com o meu nome. Esses homens estão usando a minha imagem para enganar vocês. Um silêncio pesado tomou conta da praça. O público se entreolhava, confuso. Alguns não acreditavam, outros começavam a chorar, lembrando do dinheiro que haviam doado. Roberto então ergueu o celular e mostrou as fotos e gravações no telão improvisado que Marcelo havia preparado. Ali estavam as imagens do galpão, os crachás falsificados, os áudios dos comparsas admitindo o golpe. Cada prova era como um golpe mortal contra a farsa.
A multidão explodiu em gritos de indignação. Pessoas começaram a vaiar Arlindo e seus comparsas, que tentaram escapar pela lateral do palco. Mas os policiais à paisana se adiantaram, algemando-os diante de todos. O público assistia, estarrecido, enquanto a quadrilha era levada pela polícia. No palco, Roberto permanecia de pé, olhando para aquelas pessoas que haviam acreditado nele. Sentiu um nó na garganta, mas falou com sinceridade. Eu cresci como muitos de vocês, em família humilde, e sei o quanto cada real que vocês doaram faz falta. Usaram a fé e a confiança de vocês para roubar. Mas eu prometo, a partir de hoje, vou criar sim um projeto verdadeiro, transparente, para apoiar nossas crianças no futebol e na vida. E vocês terão acesso a cada detalhe, porque a confiança de vocês é o maior patrimônio que eu carrego. O público respondeu com aplausos e lágrimas. Alguns se aproximaram do palco, estendendo as mãos em sinal de apoio. Um garoto pequeno, com uma bola velha nos braços, gritou: "A gente acredita em você, Roberto." A frase ecoou pelo largo como um renascimento da confiança. Roberto sorriu, com os olhos marejados. Naquela noite, os noticiários mostraram as imagens em cadeia nacional. Roberto Carlos desmascarando os estafadores diante de centenas de pessoas. A quadrilha foi presa e investigada por crimes de estelionato e falsificação. Mais importante que isso, a verdade havia sido restabelecida e a esperança preservada. Nos meses seguintes, Roberto cumpriu sua promessa. Criou um programa social verdadeiro, administrado por uma equipe transparente, com relatórios públicos. O primeiro campo de futebol comunitário foi inaugurado em Garça, sua cidade natal, onde crianças jogavam descalças com o mesmo brilho nos olhos que ele tivera um dia. No discurso de inauguração, disse: "Podem roubar dinheiro, podem falsificar papéis, mas não conseguem roubar a fé do povo. E é essa fé que vai continuar movendo a minha vida dentro e fora do campo."